Olá, bem-vindo ao Novo Campo. Hoje nós vamos falar de alimentos orgânicos. Muita gente já aderiu a esse método de se alimentar de forma mais saudável. Outros ainda não entendem a diferença de um para o outro. E para tirar todas as dúvidas, nós vamos mostrar hoje como o alimento orgânico é produzido e se ele veio mesmo para ficar. Então fique ligado que o Novo Campo começa agora. A alimentação é algo de constante curiosidade. Também pudera, todos precisamos de comida e o tempo todo. Não é à toa que grandes indústrias investem cada vez mais nesse segmento e para gerar lucro tem que aumentar a produção. Foi por isso que surgiram os implementos agrícolas, que vão desde pesticidas até outros químicos que melhoram a lavoura. Só que isso trouxe inúmeros prejuízos para a saúde e o homem tem voltado aos poucos às origens, a alimentação orgânica. Mas será que existe mercado para isso? E como é produzido esse alimento? Eles são mesmo mais nutritivos? São mais feios e mais caros que os alimentos convencionais? A cada dia, eles estão ganhando mais espaço nos mercados, nas feiras livres, lojas, restaurantes, nas sacolas e no prato do consumidor. Muitos especialistas afirmam que o ideal para a saúde é consumir alimentos orgânicos. Mas qual é a diferença entre o alimento orgânico e o alimento convencional? Então, os alimentos ditos orgânicos ou agroecológicos, ele tem propriedades, na verdade tem componentes nutricionais em maiores quantidades do que aqueles produzidos em modelo convencional que a gente fala. Eles apresentam um teor de nutrientes, uma composição nutricional diferenciada do que aqueles produzidos convencionalmente. Aqui no sítio Recanto Nativo, só se produz alimento orgânico e isto vai do vegetal até o animal. Explique pra gente qual é a diferença dessa galinha para a galinha de granja. Essa galinha que a gente trata ela no sistema orgânico, ela é uma galinha com mais resistência. Ela, por a alimentação dela não ter assim, um hormônio, um ter estimulante, para ela produzir 100%, ela tem, primeira coisa, ela tem mais resistência às doenças, né? Ela tem mais vida dela, a vida dela é mais prolongada, que a galinha da granja, a vida dela é 1 ano. Ela produz assim, todo dia e a vida dela é 1 ano. Que leva uma vida mais agitada, mais estressada, porque ela vive numa gaiolinha pequena, né? E essa galinha não, ela tem a liberdade, ela tem o espaço grande, tem o lugar dela ciscar, tem o lugar de pastar. E a alimentação dela também não é uma alimentação forçada, para ela não produzir todo dia. Ela tem assim, um dia sim, um dia não, né? O ovo tem mais qualidade, né? É um ovo caipira, né? Então esse ovo ele seria o ideal para consumo hoje? Seria o ideal. A esposa do seu Ozir conta que adotou a alimentação orgânica após sofrer um aborto, devido à intoxicação com agrotóxicos. O motivo que a gente trouxe para a agricultura orgânica é a qualidade de vida. E a qualidade de vida você tem que olhar qual a perspectiva que você quer, traçar o teu caminho, né? Mas a saúde melhorou muito. Hoje, você olhar para a minha pele, eu tenho uma pele super boa, eu mostro no rosto a qualidade de vida que se tem, né? E também a autoestima, porque você sabe que você está produzindo um produto seguro para quem consome. E a autoestima não é só você estar bem, você tem que oferecer qualidade para quem está próximo. O sítio também oferece um curso para os consumidores aprenderem a plantar e cultivar esses alimentos. Nas dependências do Recanto Nativo, o espaço foi reservado especialmente para a horta do consumidor. E o consumidor vem produzir aqui, ele vê vê como é o processo da muda, como que é o manejo da terra, como o desenvolvimento da planta, o ciclo mais curto, o ciclo mais longo e qual é o embasamento. O ideal sim, mas não só consumir, né? Como eu falei antes para você. Não apenas consumir, mas também produzir esses alimentos.
A agricultura orgânica aqui no Paraná começou por volta de 1982, com um pequeno grupo de agricultores. Hoje em dia, a região metropolitana de Curitiba conta com mais de 300 agricultores que produzem anualmente 3.800 toneladas. Seu Ozir explica o cuidado que se deve ter com a terra. Segundo ele, é necessário existir uma rotatividade na produção, para que haja assim um equilíbrio no solo. Então você tem que entender a natureza. Depois de passar por todo o processo de produção, o alimento chega às famosas feiras livres. O senhor Ludovico, que há um bom tempo trabalha com agricultura orgânica, afirma ser essa a principal fonte de sustento da família. Eu trabalho, planto, e é uma coisa assim muito trabalhosa, dá trabalho, a gente vive disso. A gente planta, não usa agrotóxicos, que são mais saudáveis, são um pouco mais caros, mas também em compensação são mais saudáveis. É isso aí. E a gente vive disso. É trabalhoso e tudo, meio sofrido, mas dá. E quem acredita no mito de que os orgânicos são mais feios? E eu acho que não são mais feios. Você pode olhar as cenouras tão bonitas, tão grandes, as couves tão bonitas, tudo, as alfaces também, e tão bonitas e são boas, não tem problema. Eu acho que tá bonito. Dona Clara é consumidora dos produtos orgânicos. Para ela é uma questão de saúde. Bom, eu conheço a agricultura orgânica há muitos anos, até meus pais praticavam, entendeu? E eu já pude perceber inúmeras vezes como são melhores os produtos orgânicos, não tem dúvida nenhuma, assim. Eles deixam você mais saudável, mais cheio de pique. Eles não têm agrotóxicos, essa é a grande diferença. A senhora recomenda, então, as pessoas fazerem uso desses alimentos orgânicos? Mas, sem dúvida alguma, acho que é uma garantia de saúde, sabe? Para o senhor Antônio não é diferente. Eu gosto das verduras, né, que são sem agrotóxico, né? E é melhor para o consumo, né, da gente. Bom, às vezes tem que sair um pouquinho, né, comprar outra coisa, mas eu sempre procuro orgânico. Bom, por causa da saúde da gente, né? E que não tem produtos químicos, né? Quando a gente fala nos benefícios dos orgânicos ou dos agroecológicos, a gente tem que pensar não só na perspectiva de quem consome, né? Mas também pensar nos benefícios que essa produção, né, que esse modelo de produção de alimentos, ele proporciona à sociedade, ao ambiente como um todo. No quesito orgânico, Curitiba pode ser considerada um exemplo para o Brasil. A capital do Paraná foi a primeira cidade do país a implantar o mercado orgânico. Inaugurado no dia 12 de fevereiro de 2009, o mercado oferece mais de 1.000 itens, todos eles certificados com o selo de produtos sem agrotóxicos e aditivos químicos. O local reúne 22 espaços comerciais, sendo eles lanchonetes, mercearias, bancas de vegetais, produtos processados e até mesmo um restaurante orgânico. No entanto, esses produtos têm o valor mais elevado se comparado aos convencionais. Este agrônomo explica o porquê dessa diferença. Veja bem, hoje se você falar do produto acabado, industrializado, realmente existe uma diferença. No FLV, frutas, legumes e verduras, o preço está bem perto um do outro já. Porém, quando se fala na indústria, ele vai muito mais além do que só um produto sem agrotóxico. Ele custa mais. Cada produto desse tem uma certificação, uma certificadora. Isso custa para cada produtor. E o consumidor de orgânico hoje consciente, ele sabe que ele não está só consumindo um produto sem agrotóxico, ele está fazendo a parte social, ele está fazendo a parte ecológica. Uma outra diferença também em relação ao preço é que na produção de orgânico não existe grande escala, como convencional. Então o que acontece? Vou te dar um exemplo, na cultura do morango. Você tem um ataque de fungos, a gente não coloca fungicida. Colocamos, por exemplo, leite melado de cana. Como é que você vai fazer isso numa grande escala? Mato, não tem herbicida, a gente usa enxada realmente.
e todo o trabalho é manual, então você precisa de mão de obra. Então você está, como eu lhe falei, que faz a parte social, você também está tendo o pessoal trabalhando, no saudável está sendo afetado. Para o oceanógrafo, a opção em utilizar esses alimentos é também uma questão de preservação ambiental. Além de estar tendo uma alimentação saudável, você está ajudando os pequenos produtores e ajudando o meio ambiente também, né? Deixando de consumir produtos que utilizam muitos agrotóxicos, né? Quando se recomenda o consumo de alimentos orgânicos e agroecológicos, é também pensando nesse respeito à vida, né? No respeito ao ambiente, no respeito ao próprio sistema de trabalho de quem produz. A presença constante dos passarinhos é um sinal de que, por aqui, eles se sentem à vontade. Divisa com a nossa área que tinha uma plantação de ameixas e pêssego e quando eles faziam, tinha a época de colocar o produto químico, né, o agrotóxico, a gente percebia que na nossa cerca tinha milhares de passarinhos mortos, assim, na hora que eles estão passando. O passarinho, ele é o que nos avisa, né, quando tem alguma coisa errada. Esta é uma propriedade orgânica. A produção de alimentos se dá sem o uso de agrotóxicos e adubos químicos. Não fosse o modelo orgânico, talvez nem os passarinhos e nem o dono da propriedade estariam por aqui. Um trator, um produto químico, retira uma mão de obra muito grande, né, do campo. E além da saúde, né? A saúde, a gente vê que eu tenho visto mais gente passar para o ecológico do que o contrário, né? Então as pessoas estão vendo que com uma pequena área, né, consegue ter uma produtividade boa, né, uma venda muito boa e a saúde que é o principal, né? Estamos na região dos chamados caminhos rurais, na zona sul de Porto Alegre, onde muitas famílias vivem em pequenas propriedades. O sistema orgânico surgiu como uma possibilidade não só de melhoria de renda, mas como um incentivo à permanência no campo. Nos 12 hectares de terra de Vasco e Karen, se produz de tudo um pouco. Bom, aqui na propriedade do Vasco e da Karen, não se trabalha com a monocultura, ou seja, não se produz aqui apenas um tipo de alimento. São vários tipos, nós temos aqui na nossa frente alguns exemplos, que tem alface, né? Temos também aqui... couve de Bruxelas. Exatamente. O que mais que se produz aqui, Vasco? A chicória roxa, tem cebolinha, tem o alho poró, né? Dá para ver um feijão de vargem, a ervilha torta, foi plantada recente, já vai começar a se pegar na taquara aqui, né? E uma série de outras coisas, né? O trabalho é bem manual. De implemento agrícola aqui, é só este trator mesmo, utilizado para fazer os canteiros. O resto tem que ser feito assim, manualmente. Quer dizer que o senhor está fazendo a capina aqui, seu Clair? Isso mesmo. Poxa, mas é um trabalho de formiguinha, hein? Arrancando grama pé por pé. Mas é que tem que tirar, porque senão fica a batatinha e aí não... ela vem de novo. Vamos tentar fazer aqui também? Como é que o senhor faz? Assim, ó. Coloca a mão, tem que colocar a mão na terra mesmo, né? Isso, tem que ser. E aí vai chacoalhando para que a terra fique... tirar a terra. Para que ela fique no canteiro, aí, né? Isso. Aí vai saindo só o mato mesmo, limpo. Só o mato, só o brejo. Realmente eu não consigo competir com o senhor aqui não, viu, seu Clair? Mas na agricultura orgânica nem sempre a plantação fica assim, limpinha. Mato na lavoura não é sinônimo de relaxo. Agora, Vasco, no sistema de agricultura convencional, a gente costuma perceber que o chão geralmente fica exposto. O solo fica sem mato quando é feita a capina. Aqui, por exemplo,
nessa plantação de berinjelas, nós percebemos que não é assim. Sempre tem uma camada, né, de mato que ela fica. Por que isso tem que ser feito? Qual o benefício dessa medida? A vantagem seria também, a principal seria manter a umidade no solo, né? Então, nunca deixar o solo nu, né, como se diz, né, sem nada. Então, é feita uma primeira capina, né, no pé da planta, e depois, entre linhas, né, onde está um mato mais alto, eu passo uma roçadeira costal, onde só corto aquele mato, e aquele mato ele fica sempre por cima do pé, conservando a umidade, evita erosão, né, e é só benefício, além da decomposição, né, do material, né, que também beneficia a planta. Né. Num sistema onde é proibida a entrada de agrotóxicos e fertilizantes químicos, o jeito é encontrar formas de evitar ao máximo as doenças. E a rotação de culturas é um dos meios de afastar as pragas. Quando acontece de surgir alguma doença, eu não sei se na sua propriedade isso acontece com frequência, né? Mas a gente sabe que elas aparecem. O que tem que ser feito nesse caso? No caso, o meu princípio realmente é o rodízio de áreas, né? Então, é uma área sempre sadia. É que nem uma pessoa. Se a pessoa está bem alimentada, está bem sadia, né? Dificilmente pode acontecer, mas dela pegar uma doença, né? Então, para a planta vale a mesma coisa. Bem perto daqui encontramos o sítio de seu Eliseu da Silva, vizinho de Porteira. Ele é conhecido na região como Tio Juca e já já você vai saber por que esse nome é tão popular no município. O senhor foi buscar uma pimenta? Pimenta para fazer geleia, fazer pasta, para guardar, porque ela está em fim de safra já, né? Então a gente tem que dar um jeito de guardar elas agora. E essa daqui é orgânica também? Sim, tudo orgânico. Só tem produto orgânico. Só trabalho com produto orgânico. Na propriedade dele, há 13 anos, o manejo é feito sem o uso de venenos e adubos químicos. Para controlar as pragas, Tio Juca desenvolveu uma estratégia própria, que já ficou famosa na região. Ali não tem nada de animal, é só vegetal. Quando eu comecei a fazer, há 12 anos atrás, eu usava muito esterco. Nisso aqui eu botava meio a meio de esterco e mais uns vegetal. Depois eu comecei a pensar que eu estava levando para a própria roça, colocando nos frutos e nas folhas, resíduos de esterco, coliformes fecais, né? Coliformes fecais. Então, poderia criar um problema de saúde. E eu fui tirando e hoje só trabalho com vegetal. Casca de abacaxi, casca de ovo, a limpeza da roça, tá? Tudo que é verde, que foi limpado dos canteiros lá. Tudo é aproveitado aqui? Tudo vem para dentro aqui. Ele entra em fase de fermentação, depois eu retiro a massa, vai para a compostagem e o líquido vem para aquele tonel de cá, que é 5 de cá, seria o chorume, que aí sai um biofertilizante, que é o que eu uso na roça. E inclusive já tem um reconhecimento da Emater que se chama Biojuca. Biojuca? É um biofertilizante feito pelo Juca, né? O Biojuca já foi objeto de pesquisa até na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A fórmula parece funcionar bem. Dá para ver o resultado nos canteiros. Tem muita gente que acredita que alimento orgânico é aquele pequeno, mirrado. Mas dá uma olhada nesse pé de alface que foi produzido aqui na propriedade do seu Juca. E esse não é um caso isolado, não. Todo o canteiro está assim, repleto de plantas viçosas. Da propriedade do Tio Juca, fomos para o sítio Capororoca. Aqui você vai conhecer culturas um pouco diferentes das que mostramos até agora. Tudo orgânico, é claro. Um dos diferenciais é a produção de cogumelos. O shiitake precisa de uma área pequena. Nós temos 2 hectares, a nossa área é de 22 mil metros quadrados. E dentro desses 2 hectares nós temos uma faixinha de mato. E esse matinho era propício a esse tipo de cultivo de cogumelo, onde tem um investimento baixo. Tu usa as toras, que são, no caso nós usamos eucalipto, que vem dos vizinhos. Eles são cortados e é feita a inoculação.
Esse cogumelo é um cogumelo que não precisa de uma estrutura muito grande, tem essa estufinha, mas fica nisso, não precisa controlar a temperatura. Que nem tu vai fazer um outro cogumelo que é o champignon de Paris, tu tem que ter uma sala toda ela com asepsia, tem que ser com uma temperatura toda ela controlada. Aqui não, ele aceita uma variação de temperatura e o ideal é em torno de 20 graus, é um cogumelo de inverno. E a ideia é isso, então, é produzir alguma coisa que tu consiga fazer em um espaço pequeno e que agregue um valor maior. Tu tem um investimento, claro, mas ele assim, ele dá uma boa resposta. E nós vendemos ele in natura nas feiras e vendemos também, nós fizemos pasta de cogumelos. Outra cultura leva um nome exótico, é a das punks, plantas alimentícias não convencionais. Ele é um atrativo, assim, é uma planta muito interessante para quem trabalha com alta gastronomia, porque tu decora os pratos, imagina tu bota um pepininho desse, eles cortam, fazem uns cortes, os cozinheiros fazem aqueles cortezinhos assim, fica lindo um pepininho desses. A exemplo de outros na região, este sítio virou um campo de pesquisa. Nossa visita coincidiu com a presença desta estudante de biologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha para popularizar as plantas alimentícias não convencionais. Eu acho que é fundamental assim, um biólogo estar dando importância para essas plantas que são alternativas. Assim, na verdade, elas deveriam ser muito utilizadas, mas como a gente está meio viciado a se alimentar só de uma forma, né, a gente nem enxerga o que está no nosso quintal mesmo, né? Entre as chamadas punks cultivadas no sítio estão as flores comestíveis. Bom, quer dizer que aqui a gente tem, Silvana, uma flor comestível. Isso. Que flor é essa? Essa aqui é a capuchinha. Ela é a flor comestível mais conhecida e ela é muito fácil de cultivar também. É uma planta que é muito espontânea. Ela dá em nos muros, nas beiras de, assim, em lugares ela é meio caído, assim, mais em barrancos, né? Muito decorativa, são várias cores. Dá para utilizar só a raiz que a gente não utiliza, que a raiz é fibrosa, mas toda a planta pode ser utilizada, as folhas. Dá para fazer suco, dá para fazer pão, dá para fazer panqueca, dá para comer ela na salada, dá para fazer omelete, dá para botar... Inventa aí, tu usa a imaginação. E tu não vai comprar na floricultura uma flor e botar no prato, porque ela provavelmente vai estar com veneno. Porque as flores, na produção normal das flores, elas são produzidas com veneno, porque assim, tem que estar bonita, não pode ter nada ruidinho, e pra gente é diferente. Em propriedades rurais pequenas como estas que você acabou de conhecer, o espaço tem que ser bem aproveitado. E diante das limitações, cada agricultor procura se adaptar, encontrar soluções a fim de produzir em áreas limitadas. E Silvana inventou um sistema que pode ser até usado na cidade. É um jardim que ao mesmo tempo funciona como horta. A ideia, isso aqui é uma espiral, a gente chama uma espiral de ervas e condimentos, os chás. É uma estrutura feita para já próximo da casa, para plantar os temperinhos, os chás. E ao mesmo tempo tu cria um espaço que não é muito grande e é bem ornamental e onde tu pode plantar várias coisas. O caminho percorrido pela nossa reportagem forma hoje um polo turístico na região. A família de Seu Vasco se prepara para receber mais um grupo de visitantes. Vai ter até aperitivo e preparado nada mais nada menos por Dona Márcia, que vem de uma família de cozinheiras de mão cheia. Ela mesma já chegou a apresentar programa de culinária numa TV local. Os turistas desta vez vêm de Porto Alegre mesmo, mas há ocasiões em que eles vêm de mais longe, até de outros países. O agricultor então vira professor e explica passo a passo como são produzidos os alimentos no sistema orgânico. Aqui na região, o turismo rural está se tornando uma atividade cada vez mais comum. É que muitas pessoas que residem em áreas urbanas estão retornando ao campo, às suas origens, para conhecer um pouco melhor a procedência dos alimentos. No sítio do Tio Juca, também encontramos um grupo de turistas. São estudantes. Seu Juca considera esse um público especial. A geração que pode, desde cedo, aprender hábitos alimentares mais saudáveis. Em sala de aula, a primeira coisa, ela tem teoria. E na hora que ela vincula isso com a prática, é outra coisa. E tu tem
técnicas de trabalhar isso. Por exemplo, eu trabalho o que é? Levo uma criança numa horta. Ela, em geral, a horta, tudo que é verde é ruim. E o que a gente faz? Mostra para ela uma mudinha de hortelã, ela vai provar a hortelã, que ela já vincula chiclete. Aí tu pega um alface que tem um gostinho amargo. Tu começa a mostrar que cada planta tem um sabor diferente, tem um cheiro diferente e que no mínimo ela deveria experimentar para ver o sabor. Então tu perde aquele impacto do verde que não é legal, que o pai me empurra para comer. Então tu quebra esses paradigmas, né? Na Escola da Vida, seu Juca aprendeu que alimentos produzidos à base de agrotóxicos e produtos químicos têm encurtado a vida de muita gente. Essa preocupação hoje ele não tem mais. Coloca à mesa frutas, verduras, legumes, sem medo de contaminação. E nesta casa se aprende desde cedo o valor de uma alimentação natural. Olha aí o neto do agricultor saboreando uma pimenta assim, crua. Surpresa para nós, rotina para a família. Mas o quanto é bonito a gente ver o filho ou o neto ou alguém de casa comendo as frutas que tu produz. Isso é lindo. Agora, quando esses que usam produtos químicos, que tem que estar cuidando para que o filho não coma, o neto não come, porque isso aí tem veneno, isso aí tem remédio forte. Agora, como é bonito saber que os da casa comem e tu consegue levar aquilo lá na feira para o teu consumidor. Isso para mim é o ponto mais importante que tem, é saber que eu posso comer, meus filhos comem. E o meu consumidor também come, e eu fico tranquilo, que não precisa ter medo que tem veneno, tem remédio, porque quem bota não diz que bota veneno. Toda pessoa que usa químico, ele diz que bota remédio. Eu também usava remédio, mas era veneno puro. O Novo Campo fica por aqui. Para saber mais sobre esse assunto, acesse nosso blog novotempo.com/novocampo ou acesse nossas redes sociais que aparecem aí na tela para você. E o nosso encontro é domingo que vem ao meio-dia com mais um programa especial. Eu espero por você, um grande abraço e até lá!